Passeatas, bloqueios nas estradas, paralisações. O Dia Nacional de Lutas mobilizou milhares de manifestantes em pelo menos 18 estados brasileiros. Mas o que se viu nas ruas foi bem diferente das históricas jornadas de junho. Em lugar das múltiplas e difusas palavras de ordem, uma agenda bem definida. Redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, repúdio à terceirização da mão de obra. Em junho, a articulação dos protestos começou de forma espontânea nas redes sociais. Desta vez, as centrais sindicais deram o ritmo e o tom das manifestações. Temas mais controversos e incômodos para os líderes, como o plebiscito da reforma política e a inflação, foram postos de lado. Em junho, o clamor das ruas assustou o governo, oposição e fez o Congresso arregaçar as mangas na tentativa de mostrar trabalho. Mas qual será o impacto das manifestações das centrais sindicais? Vão influir na conjuntura política? Trazem ventos de mudança? Ou está certa a avaliação do sociólogo Rudá Hit? Abre aspas. Esse Dia Nacional de Lutas não assusta os donos do poder. Fecha aspas. Para falar do Dia Nacional de Lutas, promovido pelas centrais sindicais, e avaliar o impacto político das manifestações que agitaram o país e agitam desde o início de junho, recebemos José Arthur Gianotti, professor de Filosofia da USP, e Giorgio Romano, professor da Universidade Federal do ABC, estudioso do sindicalismo. Sejam muito bem-vindos. Eu começo perguntando para o Giorgio, porque enquanto aparecia o texto e a reportagem e a frase do Rudá Hit dizendo que uma manifestação como essa não chega a incomodar o governo, ele acenava dizendo que não. Você discorda? Não, eu acho que isso não incomoda o governo. A questão é que foi sugerido que tivesse agora uma clara agenda, em contraste com junho. Nisso eu discordo. Toda a movimentação que começou, na realidade, tinha um objetivo muito preciso no início. É a questão das passagens, que tanto estava colocado na agenda em São Paulo como no Rio, exatamente por uma decisão da própria presidente Dilma, de não aumentar para combater a inflação. Mas houve uma negociação, não teve? E aí, hoje, na realidade, a questão que estava colocada hoje é uma vontade do movimento sindical de dizer, nós estamos aqui também. É com uma pauta que não é de agora, dos últimos anos, temas foram recolhidos, não houve hoje uma clara agenda como foi sugerido. Hoje era mais uma manifestação de presença, de marcar presença no debate, que de fato a sociedade virou mais complexa. Tem mais movimentos, mais organizações, mas evidentemente que os movimentos sindicais, MSTs, outras entidades continuam lá existindo. Então era mais para chamar a atenção que conseguiram, que estamos aqui conversando. Você teve muito mais reportagens durante o dia se não tivesse tido em junho. Assim, as organizações sindicais, se foi chamada uma Dia Nacional de Luta, assim, sem os acontecimentos em junho, a gente não teria olhando tanto. Então, essa é a questão. Não tem uma pauta clara do movimento sindical. O problema principal continua o mesmo, é a relação com o governo, como foi mencionado, e o problema clássico. Quando tem um governo reformista, primeiro você rouba as lideranças principais do movimento sindical. A gente viu a história na Europa, na África do Sul. Não necessariamente cooptação, você precisa de quadros. Os melhores quadros são formados no movimento sindical, parece político. Então, você tem esse movimento. O segundo movimento é que tudo é concentrado no governo. Então, o movimento sindical fica recuado. E aí vai perdendo sua capacidade de mobilização. Então, é um problema clássico nosso do Brasil. Agora, de repente, você vê esse movimento, é um movimento sindical, falando, peraí, éramos nós, onde está a gente? Aí sentiram a necessidade de mostrar que a gente existe. Como uma das principais centrais, a CUT, é uma central ligada ao Partido dos Trabalhadores, portanto, as pautas e a agenda do governo, a gente acompanhou ao longo da semana essas centrais negociarem, digamos, temas que seriam palavras de ordem capazes de não desunir o movimento sindical e mantê-lo mais ou menos hoje em ordem, em torno de algumas reivindicações. Os sindicalistas respondiam sempre a mesma coisa. A gente quer 40 horas de jornada de trabalho, a gente quer fim do fator previdenciário, que é fim da terceirização, que são pautas antigas, né? Eu acho que o problema é o seguinte, de fato, eu concordo com você, o movimento sindical veio marcar presença.
Mas por que ele precisou marcar presença? Em primeiro lugar, porque o movimento de junho, que é um movimento social, não tem nada a ver com esse, marcou a presença e marcou uma outra coisa, uma crise de representação. Porque, evidentemente, nós, apesar daquilo que você disse... Só um instantinho, pessoal, a gente já volta nesse assunto. Nós temos, nesse momento no Rio de Janeiro, a gente está vendo, são registrados vários violentos confrontos entre manifestantes e policiais, e temos a repórter Carolina Cimente, que tem últimas informações. Carolina? Carolina, está ouvindo? Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. A gente está aqui no Palácio Guanabara, a sede do governo do Rio de Janeiro, onde tivemos uma manifestação bastante grande hoje. Entre 580 e 800 manifestantes estiveram aqui desde as 6 da tarde de hoje e tivemos 2 momentos de grandes conflitos entre manifestantes e a polícia. O primeiro momento foi cerca de 8 da noite, quando os manifestantes poucos manifestantes jogaram fogos de artifício na direção dos policiais e a polícia então revidou muito violentamente com bombas de gás lacrimogêneo, com balas de borracha, com sprays de pimenta e também com uma mangueira com jato de água bastante forte, acabou dispersando completamente a manifestação, que depois voltou a se reagrupar e aí então tivemos um segundo momento de violência entre os manifestantes e a polícia. Esse segundo momento foi cerca de 10h05 da noite, quando os manifestantes não estavam fazendo nada para provocar a polícia e os policiais, que haviam redobrado de número nesse momento, eles estavam entre 300 policiais, a polícia militar, a tropa de choque e do BOPE aqui do Rio de Janeiro, acabaram atingindo novamente os cerca de 300 manifestantes que se encontravam novamente na frente do Palácio Guanabara, com água, com muitas bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, inclusive atacando várias pessoas da imprensa que se identificaram e diziam: somos da imprensa, e mesmo assim levaram bombas de gás lacrimogêneo e foram espantadas aqui do lugar. Mônica. Muito obrigada, Carolina. A gente vê isso é quase que uma marca dos movimentos de junho. Todos eles tiveram grandes massas na rua e grupos que se excederam, né? Grupos que cometeram vandalismo à O conflito foi apenas no Rio. Porque no hoje Brasil sim. inteiro as manifestações foram pacíficas. Hoje isso aconteceu realmente no Rio de Janeiro. Parece que alguém acoplado ao movimento sindical. Acontece o seguinte: 800 pessoas não é nada. Não é? Do lado, 300 policiais. Isso parece guerra de guerrilha, né? Pequenos grupos que ocupam a ponte estaiada, 100 pessoas e para o movimento. Então, isso é um outro processo. É um processo de crise de representação e é mais uma outra coisa, é o desfazimento do governo, ou dos governos. Você está confrontando esse governo que não está representando mais nada. Esse, a meu ver, é a grande lição dessa nova conjuntura. Nós estamos assistindo ao desfazimento dos governos. E é isso que é preocupante. Porque se até nos movimentos sociais nós não tínhamos nenhuma orientação política, podia dar tudo, agora o que está acontecendo é o seguinte: nós ficamos preparando alguma reação para governar esse país. Como o governo federal, em particular, está se desfazendo, eu quero saber o que vai dar. Não é simples. De certa forma, quer dizer, esse movimento de hoje, que foi considerado um movimento chapa branca, ou seja, um movimento que, de certa forma, não contesta, mas ele apoia e organiza. Mas no tempo de Lula não precisava organizar nada, porque ele era ouvido pelo governo. Agora, a presidenta não é capaz de ouvir ninguém. Você concorda que há um afastamento muito grande entre governo e movimento sindical? Uma análise um pouco diferente, mais estrutural. Assim, durante o governo Lula, o Brasil avançou muito na agenda social e na agenda de uma reforma econômica com vista social. O Brasil foi o único país do G20 que diminuiu a desigualdade. Embora continue campeão na desigualdade social, mas ele diminuiu. Em todos os outros países houve continuação do processo de concentração da renda. Você teve avanços muito grandes no poder de compra, exatamente concentrado nas faixas mais baixas. Então, você teve várias questões que mudou muito, mas isso tudo foi feito um processo do governo.
né? Então você tem uma nova dinâmica no país. Você pensa nas universidades. Eu sou da Universidade Federal do ABC, 20 anos de luta para ter uma universidade pública no ABC, nunca foi feito nada, agora tem. Você pode visitar Santo André, São Bernardo, é uma maravilha, 50% alunos de escola pública. Né? Pensa no Peru, enfim, uma série de questões. Você teve uma ascensão social de camadas que eram consideradas pessoas de classe B, não só para terminar. Aí essa gerou uma nova dinâmica. Né? Essa fase acabou, inclusive porque do ponto de vista econômico, essa fase era sustentada, né, para utilizar uma gordura, utilizando as condições criadas pelas commodities, etc., que permitiu você provocar esse avanço sem atacar os privilégios do Brasil. Esse é o ponto. E a questão que eu já venho discutindo há 3 anos é que até que ponto você consegue avançar numa agenda que é uma agenda de reforma. O Lula nunca teve a maioria no Congresso, sempre. Então você vai conversando, mas você consegue avançar sem atacar privilégios. Quando você começa a atacar privilégios, você tem um não fechado, generalizado. Nossa, então, você acha que os movimentos de junho tem a ver com isso? Tem a ver com o seguinte, uma tentativa de recuperar? O movimento sindical. Não, mas isso é bom para o debate. Mas deixa eu debater também, né? Vamos ouvir o professor. Não, só para concluir. Então, o que acontece é que o movimento sindical ficou esperando, confiando que não, o governo vai liderar, etc. Mas tinha essa pauta. A pauta 40 horas é muito forte. Mas é antiga. Mais de 15 mil. Sim, mas e daí? Para até as 8 horas de trabalho também durou muito. A 40 horas é uma pauta muito rica, para permitir as pessoas estudar, para mais da vida, enfim, é uma série de coisas. Um país que criou 15 milhões de Eu gostaria de ouvir o professor Gianotti também, senão a gente não vai conseguir. Já foi interrompido pela repórter, mas o senhor não concorda com essa visão? Por quê? A análise estrutural é muito bonita, mas ela vale durante o funcionamento do ciclo. Mas esse ciclo acabou. Do ponto de vista econômico, ele acabou. Esse é o problema. A economia brasileira está entrando já ao 2º ano com pibinhos. O pibinho foi de quanto? Não chegou a 2%, e tudo indica que nós vamos ter a mesma coisa. Então, se você continua a pensar no esquema anterior, mas não vamos pensar mais. Não, eu concordo. Então, mas isso já estava claro 3 anos atrás. Não estava claro, mas agora... Não houve aumento dos investimentos. Esse é o ponto. É o problema seguinte, que a política, justamente, que fez essa transformação social, não investiu nada do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de construção do capitalismo brasileiro. Um país... Estamos construindo 4 refinarias depois de 30 anos que o Brasil ficou parado. Nós estamos investindo menos de 2% por ano. Sim, mas já é o dobro que tinha antigamente. Mas desculpa, continua o raciocínio. Por favor. Você fala bastante, eu gostaria também de falar. Não. Por favor, professor Gianotti, só está com a palavra. Não, desculpa. Então, acontece o seguinte, nós temos hoje uma falta de poupança, temos hoje uma crônica falta de investimentos, basta você descer a ver o Porto de Santos como é que está, sabe? Então, nós não tivemos nenhuma possibilidade de um novo crescimento. Isto é, esse governo fez, de fato, uma transformação social, mas do ponto de vista do desenvolvimento capitalista brasileiro, ele nos enfiou num beco sem saída. Então, nesse beco sem saída, e que essa pauta econômica que não investe, que continua a apelar para o consumo, e que não faz o dever de casa, isto é, o Banco Central é obrigado a combater a inflação com o aumento da inflação, e o superávit primário não aumenta, e o governo não diminui seus gastos, e as contas da República passam a ter contabilidade inventiva, criativa. Desculpe, nós estamos indo para o buraco. Mas as manifestações de junho não diziam basicamente da cobrança de uma eficiência do Estado? Ou seja, uma relação de que, tendo passado a fase do consumo e mudado a faixa de renda, há uma consciência maior do imposto que se paga e da eficiência que se espera do Estado. Se a gente tivesse que resumir a expectativa daquele movimento, não tinha relação com isso? Quer dizer, ao falar em corrupção, em reforma, em hospital, em educação, a cobrança não é por um Estado mais eficiente no final das contas? Não era disso que se tratava?
Olha, é muito complexo isso, é muito complexo, porque você tinha, num primeiro momento, você tem a questão da passagem do ônibus, que está colocada uma questão da organização dos centros urbanos, de quem se apropria do espaço, do carro que domina, da enorme desigualdade, e a pessoa que mora lá na periferia, que tem que andar 2 horas de ônibus, é o tipo de capitalismo construído de forma selvagem há muito tempo. Você sabe disso também. Sim, mas, por exemplo, e aí você tem um momento que você vai avançar, pessoas querem que isso muda mesmo. Mas o ponto que eu quero fazer, as pessoas querem ser agentes dessa mudança. Entendeu? Não querem mais que tenha um Lula lá fazendo as coisas. Os jovens precisam se sentir... É incrível que eu estou há 20 anos no Brasil... eu vi movimentos grandes, mas fazia muito tempo que os jovens não se envolvem. Então, era só esse momento o movimento Passe Livre, é um movimento que está se organizando há muitos anos. É uma pauta clara, é uma rapaziada inteligente. Mas eu só queria dizer o seguinte, que esse público... Esses trabalhadores que hoje estavam na passeata organizada pelas centrais sindicais é justamente o público que é penalizado pela passagem, pelo ônibus, pelo trânsito, pela distância de casa. Eles, mais talvez do que, digamos, a classe média que estava na Avenida Paulista e em outros lugares, é que teria, digamos, e essa reivindicação ela nem aparece sobre mobilidade. É justamente uma reivindicação que já está pautada há muito tempo. O que a juventude veio para as ruas foi pedir maior eficiência dos serviços públicos e maior representação. Eles não estavam representados. O que nós vimos aqui também é o seguinte, CUT sendo representado no Brasil inteiro, mas por quê? Por grupelhos. Hoje nós não tivemos grandes manifestações. O que nós temos é uma crise de representação, o fim de um ciclo econômico e, mais ainda, um enorme fazer de conta nas instituições criadas. O professor gosta muito da Universidade de ABC. Agora, eu gostaria de saber... Da Federal. Eu gostaria de saber qual é o nível dessa faculdade. Em que medida não estão enganando os alunos, dando uns cursos para eles que são absolutamente... Professor, não cabe. Eu conheço outras universidades. O senhor pode analisar as publicações em revistas científicas, nós temos critérios objetivos para avaliar universidades federais. Do nada você vai estar insultando uma universidade federal que tem quase 10 mil alunos. Eu quero saber qual é. Nós não viemos discutir as universidades, nós estamos discutindo o movimento na rua. Isso vai ser muito bom se você se conhecer. Eu admirava outro dia a respeito justamente da modificação do curso de medicina. Estava aqui o Jatene e o professor, o doutor... Antônio Carlos Lopes, da Universidade da Unifesp. Uma reforma do curso de medicina, tal como foi proposta pelo Ministério da Educação, é um crime. E eles deixaram bem claro isso. Isso está se fazendo um enorme fazer de conta, impedindo justamente a melhoria da formação dos médicos no Brasil. Isso é política universitária? Desculpe, isso não é política universitária. Bom, nosso programa abriu vários leques de discussão. Eu tenho um receio que a gente não consiga amarrar todas as pontas. Mas eu quero ouvir. Tem pouco a ver com Júnior. Júnior era isso. Não está claro do que a gente está falando. Você fez uma interpretação que era sobre a eficiência. Perfeito. Mas pode ser outra coisa também. Há várias. Essa questão é um momento fantástico, porque vai dar trabalho a muita gente para analisar o que é isso. De toda forma, mas o que é mais importante para mim é que há uma juventude com vontade de se manifestar. Minha filha tem 15 anos, foi a primeira vez numa manifestação. Tenho vários, o Facebook dela, de repente, começou a ter discussões. Quando teve aquela pancadaria, ela estava lá, então ela mobilizou uma turma para ir naquela segunda-feira de repúdio. Nas universidades, vários alunos... Mas é verdade que nós estamos com... Isso é importante. Politização. Não, sem a menor dúvida. Tem toda a razão. A CUT, todas essas entidades, não é que eles perderam seu significado, seu sentido, mas perderam contato com a juventude, que também é um processo bem típico como, mas agora, da mesma forma que a gente energia é para onde vai, ninguém pode claro. Apesar de todas as dificuldades de interpretar o movimento e para onde ele vai,
podemos aqui, como estudiosos e analistas da sociedade, da situação, imaginar o que nos reserva aqui. Nós temos 1 ano e meio até as eleições. Como vamos chegar até lá? O que pode acontecer daqui até a eleição no Brasil? Essa sociedade, esse movimento adormece ou ele pode renascer e acordar a cada instante? O que vocês imaginam que está no nosso futuro próximo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. As centrais sindicais inauguraram os movimentos de julho, fizeram hoje em 156 cidades brasileiras, com 100 mil pessoas nas ruas, a sua pauta de apresentação, a sua ocupação do espaço da rua também. Depois de todas essas, digamos, preocupações e análises e atenções e movimentos do governo, o que a gente pode esperar da sociedade brasileira nesse futuro próximo, nesse ano e meio que nos aguarda até a eleição, pouco menos até, com que dados vocês estão trabalhando na análise? Bom, em primeiro lugar, eu digo o seguinte, a gente não pode dizer, mas eu também não sou como um dos meus colegas politicólogos, que são hoje intelectuais minguantes, e quanto mais falam, mais murcham, e precisamos ter uma pesquisa para falar das coisas. Há alguns dados, e os dados são preocupantes. Por quê? Todos nós já estamos vendo que há uma crise de representação. Todos nós estamos vendo um desfazimento dos governos. No Rio de Janeiro está evidente, no governo federal está evidente. Eu já passei por esses momentos no Brasil. Nesses momentos, a direita aparece. E aparece truncando liberdades. Eu tenho medo que nós, durante 1 ano e meio de um governo que se desfaz, esse governo seja obrigado a conviver com pressões extremamente vindo da direita. O senhor diz uma direita, um candidato aventureiro? Um candidato aventureiro ou pressões politicamente da direita que enquadrem esse desfazimento. Porque eu não estou vendo na oposição nem no governo um processo que responda a esses movimentos de junho ou de julho. Você é tão pessimista assim? Não, eu não sou pessimista, mas eu acho razoável essa avaliação, porque ao final, quando eu cheguei no Brasil, o Collor contra os Marajás, contra a corrupção, contra os partidos, a gente viveu isso. E não só no Brasil, tem vários momentos. Então, você tem riscos e oportunidades, mas eu estou muito mais interessado nas oportunidades. É uma juventude que começa a discutir as coisas. Na semana, em junho, nós fizemos 4 debates nas universidades em uma semana, lotados. As pessoas começaram a se interessar, a discutir coisas. Então, o que exatamente avançou, por que não dá para avançar mais, o que crítica, o que não crítica. Tal. Então, essa é muito importante, a politização. Não tem um rumo claro. Não tem. Há possibilidade de uma manipulação fácil, inclusive porque o internet ele pode tanto democratizar, como criar, como a Mariana Chauí chama de efeito mágico, eventos mágicos. E que isso pode, aí concordo, um cenário. Mas eu vejo também um cenário que é efeito positivo. Houve uma chacoalhada. Os sindicatos, onde a gente estava indo? Essa pauta de 40 horas é muito rica. Porque os sindicatos mobilizaram em 2006, 2007, foram lá com o Lula, vão fazer manifestações até as 40 horas. Se o PT defende, mas o Congresso é contra, é exatamente o motivo para ficar na rua, até não foram na rua. Agora, ir na rua, agora com 40 horas, parece como foi falado. Fascinante do Brasil. Dá uma chacoalhada na discussão. Isso pode gerar coisas muito positivas, inclusive no governo. Eu, infelizmente, não tenho mais tempo, embora a conversa seja interessantíssima e eu pudesse fazer mais 30 perguntas e lançar mais 50 temas para os senhores. Eu agradeço, professor Gianotti, professor Jorge, pelo debate aqui e pela conversa, inclusive, no intervalo, sobre as universidades brasileiras que você perdeu. Mas agradeço a sua companhia. O Entre Aspas volta terça-feira. Até lá.